A gente segue falando sobre o evangelho de hoje, no qual os discípulos fazem algo bem humano. Depois da morte de Jesus, eles voltam para a antiga rotina, voltam a pescar. Mas a noite foi em vão. Só quando escutam a voz de Jesus e lançam a rede do lado certo, a pesca se transforma. Essa cena tão simples é, na verdade, um retrato profundo da vida. Quantas vezes a gente também sente que está tentando, lutando, mas a rede continua vazia? Hoje, no contexto da morte do Papa Francisco, esse texto ganha ainda mais força. Francisco foi alguém que nos ensinou com palavras e com a vida a escutar Jesus nas margens, a lançar a rede do outro lado, a não viver no automático. Para conversar sobre isso, eu recebo agora ao vivo o padre Diego Ronaldo Nakauski, da paróquia de Santa Bárbara, em Bituruna, lá no Paraná. Padre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos acompanham neste programa, neste Santo Café. Momento especial, momento bonito. Obrigado desde já pelo convite. Sou eu quem agradece pela sua presença aqui, pela disponibilidade. Eu queria que você começasse ajudando a gente a entender por que é tão comum a gente se sentir sem propósito, mesmo quando parece que está tudo certo na nossa vida. E por que às vezes a gente tem tanta dificuldade para enxergar Jesus ali perto de nós? Na correria da vida, no dia a dia, nós somos acostumados a fazer muitas coisas. A gente vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. Até ouvimos das pessoas dizendo que, nossa, se o dia tivesse 25 horas, eu daria conta das coisas. Na verdade, não. Nós vamos nos enchendo de coisas que nos deixam vazios. É um certo paradoxo existencial. E fazemos tudo certo, somos pessoas boas, caminhamos bem, mas nós fazemos coisas que não nos dão sentido. É o que aconteceu no evangelho de hoje. O evento pascal acabou assustando os discípulos, mas eles ainda eram de coração duro, de mente fechada, não tinham visto sentido naquilo e acabaram voltando para a pesca. Era o sustento deles? Era o momento em que eles estavam executando o ofício? Era, mas era um sentido vazio para eles tudo aquilo. O Papa Francisco sempre nos alertou para o risco de vivermos a fé no automático, né? Como que esse evangelho de hoje nos ensina sobre isso? É aquele ditado antigo que a repetição é a mãe do aprendizado, mas digo também que a repetição ela é a mãe do automático muitas vezes. Nós caímos na rotina, nós caímos no só fazer e esquecemos muitas vezes do sentido. Eu assistia nesses dias as idas do Papa Francisco em tantos lugares, tantos protocolos que tinham ao redor da figura do Papa, e ele sempre quebrava protocolos, ia abraçar alguém, ia ao encontro daquele que precisava. O automático muitas vezes nos tira o sentido, mas quando nós nos lançamos com fé, lançamos a rede com fé, não no automático, nós temos uma pesca muito milagrosa, temos muitos frutos ao redor deste se lançar com fé. O Papa nos ensinou muito isso. Não devemos ficar presos na nossa rotina, mas devemos quebrar protocolos, porque é ali que mostramos uma fé autêntica, uma confiança, um se lançar no coração de Deus. Perfeito. E como que a gente faz para saber quando a nossa vida está como aquela rede vazia? Quais são os sinais de que a gente precisa mudar alguma coisa? Aqui nós damos um salto mais junto à psicologia e nós, padres que trabalhamos com direção espiritual, percebemos que as pessoas que nos buscam com essa falta de sentido, essas pessoas que nos buscam até questionando propriamente a existência de Deus, são aquelas que caíram no automático. Lançaram a rede numa noite escura, sem fé, sem confiança e não pescaram nada. Os primeiros pontos de uma pessoa
que está lançando a rede de uma forma inútil e não está colhendo nada, não está pescando nada, é a falta de esperança, a falta de confiança e a falta de fé. Perfeito. O senhor acredita que esses momentos em que a gente está sem tanto estímulo, esses momentos de frustração, eles podem ser oportunidades de recomeço para nós? Com certeza. Quando nós vemos os eventos pascais, tantos deles, Maria Madalena, que encontra o túmulo vazio, Pedro e João, que correm até o túmulo, os discípulos de Emaús, hoje a pesca milagrosa, o próprio Tomé, né, ver para crer, nós percebemos que ali na desesperança deles por conta do medo, eles encontram o sentido porque olham para a margem, olham para dentro do túmulo, tocam no corpo do ressuscitado. Ali eles sentem realmente o recomeço, porque aquele que eles colocaram confiança está diante dos olhos dele. Então tem como voltar, sim, à origem, lembrar, como dizia Santo Agostinho, voltar ao primeiro amor. Perfeito. E no Evangelho, a presença de Jesus muda tudo, né? Como que a espiritualidade ela pode nos dar direção nos momentos em que a gente está se sentindo sem rumo? Qual que é o papel da espiritualidade para nós? O senhor falou aí agora há pouco sobre a psicologia, sobre como que isso é necessário. E a espiritualidade, como é que essas coisas estão todas relacionadas? Wilker, é como diz aquele salmo: a minha alma se agarra em vós. E esses dias eu estava na porta da igreja recebendo o pessoal para as celebrações pascais e uma senhora me disse: Padre, se com Deus está difícil, imagine sem Deus. E aí eu faço dessa frase simples dessa senhora a resposta da nossa pergunta. Diante das dificuldades, se nós tentarmos, pelas próprias forças, buscar sentido, a gente não vai conseguir. A espiritualidade ela nos conduz a águas mais profundas. É Jesus que está à margem que nos manda jogar a rede. E jogar a rede é a oração, é o contato com a palavra, é esse contato com Deus na espiritualidade. Claro, a psicologia nos ajuda, tantos outros meios nos ajudam a encontrar sentido, mas a espiritualidade nos preenche. É como disse no início, citando o Salmo: minha alma se agarra, se segura em vós. É no próprio Deus o nosso porto seguro. O Papa Francisco viveu a fé com muita simplicidade, mas também com firmeza. O que o senhor destacaria do legado dele sobre a busca por sentido na nossa vida? Foi a primeira leitura de segunda-feira da oitava da Páscoa, quando nós ouvíamos Atos dos Apóstolos. Não tenho ouro nem prata, mas tenho Jesus Cristo, e é isso que vos dou. Isso é o que Pedro nos fala em Atos, e foi o que Papa Francisco disse no início do seu pontificado. Ele era simples, mas nessa simplicidade ele mostrava firmeza. Nessa simplicidade, ele nos mostrou como conduzir a igreja num pontificado tão frutuoso. E dentro de todo o tempo de dificuldade que o Papa encontrou, ele nos mostrou esperança. É diante disso que nós devemos olhar para um pontificado tão bonito que foi do Papa Francisco. Olhar com esperança, com simplicidade. O mundo já é difícil, não devemos tornar ainda mais difícil. Nessa simplicidade, a exemplo do Papa, nós entendemos que sempre tem uma esperança. Padre, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, por nos ajudar a pensar um pouco mais a respeito do tema do Evangelho de hoje e também sobre esse legado deixado pelo Papa Francisco. Um abraço e até uma próxima, viu? Obrigado, Wilker. Deus abençoe a todos que nos acompanham e um santo café a todos. Amém. Tchau, tchau.